Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje à noite e quero, dentro desse espaço que nós estamos aqui, finalizar essa lição desse último trimestre, né? Nós vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui e fazer aqui um resumo dessa última lição que nós temos, tá? E devido a esse problema que o coronavírus, estamos todos praticamente em quarentena, então nós vamos estudar essa última lição aqui à luz da palavra de Deus e sem perda de tempo nós já vamos iniciar, tá? É o final de nosso trimestre, lição de número 13, né, que vai ser no caso amanhã, dia 29 de março de 2020, cujo título é o novo homem em Jesus Cristo. Essa lição, ela é de muita importância para nós como servos de Deus. Por que é importante? Porque fala de um novo homem em Jesus Cristo, né? E nós, nesse finalzinho de lição, nós vamos aqui recapitular as lições anteriores e firmando uma coisa que nós estudamos sobre antropologia, né, que é a doutrina do homem. E no decorrer desse trimestre, meus amados irmãos, nós estudamos, primeira lição que nós estudamos, lembrando que o tema é antropologia, tá? Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, com livro de apoio e com mais a revista aqui. E a primeira lição falou Adão, o primeiro homem. Esse primeiro homem, a Bíblia vai falar da sua criação, o propósito que Deus criou o homem, né? A lição 2 fala de a criação de Eva, a primeira mulher, como Deus criou a mulher, para que Deus criou a mulher, e dentro de um contexto maravilhoso. Após a lição da criação do homem e da mulher, aí vem mostrar a natureza do ser humano. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, no sentido de governar o mundo, no sentido de, mas sem pecado, foi o projeto de Deus, não é? E depois, a lição 4, ela veio falar dos atributos do ser humano. O que é atributo? Qualidade própria de um ser, né? Tanto que Deus, ele tem seus atributos, e há atributos que ele pode dar ao homem, e atributos que o homem não pode dar. Por exemplo, Deus é amor. Então esse atributo Deus pode conceder ao homem. Por quê? Porque a Bíblia manda nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, há vários atributos da parte de Deus, como a justiça, né, a inteligência, mas a sua onipresença, a sua onipotência, né, e sua imanência, transcendência, esses atributos não pode ser dado ao homem, que ela pertence somente a Deus, porque ele é eterno. Mas aquilo que Deus pode transmitir, então o ser humano também tem seus atributos, não é? Como a justiça. E da lição 5 já vem falar da unidade da raça humana, que todos vieram de Adão e Eva. Todo mundo que existe hoje, não importa se é o povo da Europa, se é da Ásia, se é da África, da Oceania, das Américas, todos nós viemos de Adão e Eva, tá? Por isso que não deve haver preconceito. Depois falou sobre a sexualidade humana, não é? Deus criou homem e mulher,
para dar sequência à raça humana, e o casamento é a extensão que pode criar família. Então, o casamento é entre homem e mulher. Para se criar uma família, tem que ser homem e mulher casados, legalmente, diante de Deus e diante das autoridades humanas. Depois nós falamos sobre a queda do ser humano, depois que Deus criou o homem perfeito, no estado de santidade. A lição falou sobre como o homem desobedeceu a Deus ali no Éden e veio a queda. Da queda é o pecado, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Depois nós falamos, após o homem pecar, o início da civilização humana. Não é? Quando veio a partir de Adão e Eva, Abel morreu, Caim, assim começou a se proliferar a raça humana. E depois da lição 9, falamos do primeiro projeto de globalismo, que foi ali na Torre de Babel, quando surgiu o primeiro projeto de globalismo. E a lição 10, que nós falamos também, só o Evangelho muda a cultura humana. Por que o Evangelho muda? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é boas novas. A cultura humana foi contaminada pelo pecado. Há boas culturas? Com toda certeza. Há costumes bons? Sim. Mas tudo tem que estar dentro da ética da palavra de Deus, não é? E depois nós estudamos a lição de número 11 sobre o homem do pecado. Veja bem que o mesmo homem que Deus criou perfeito em estado de santidade, ele veio a pecar, e desde o início, o espírito do anticristo, o pecado, ele transformou a vida do homem de uma tal maneira que a própria imagem e semelhança de Deus que foi criado, agora por causa do pecado, o homem se levanta contra o seu Criador. E quando fala o homem do pecado aqui, está falando de escatologia, de um futuro onde se levantará um homem, que ele vai se levantar contra tudo que é Deus ou que se adora. Mas a sua obra, ele vem, conforme nós estudamos, ele vem combatendo a Deus, o povo de Israel, a igreja, querendo impedir o avanço do evangelho. Então, falamos sobre o homem do pecado, que é o anticristo, que vai se manifestar após o arrebatamento da igreja, tá? Não antes. Depois que a igreja for arrebatada, então o anticristo vai se manifestar. E a lição de número 12, que nós já não tivemos na igreja, cada um creio que fez nas suas casas, falamos sobre Jesus, o homem perfeito. Ele era 100% Deus e 100% homem, não era meio Deus e nem meio homem. Mas Jesus era o homem perfeito. Por que o homem perfeito? Porque ele nasceu de uma forma extraordinária, não foi feito através do outro homem, mas foi o poder de Deus. Quando foi anunciada a Maria que a virtude do Espírito Santo passaria sobre ela e ela conceberia. Ele não foi gerado conforme nós somos, mas foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, por isso que ele é o homem perfeito, enquanto o homem do pecado se levanta contra Deus e tudo quanto se chama Deus, e contra a igreja de Deus, contra os planos de Deus, Jesus veio cumprir exatamente o plano de Deus que foi estabelecido mesmo antes da fundação do mundo. Então ele é o homem perfeito, porque na sua carne, é que como homem, ele não pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Deixando o exemplo para mim e para você, que nós nessa carne aqui, nesse corpo, nós temos condição de vencer o pecado, vencer o mundo e vencer o diabo. Através do quê? Através da nossa fé, quando olhamos para Jesus, que é o nosso autor
e consumador da nossa fé. E a lição de hoje vai falar sobre um novo homem em Jesus Cristo. Eu já vou entrar aqui já no tema. Essa lição é de muito grande importância, porque o homem ele pecou. Já no início lá da lição nós vemos, já que falamos aqui lá no comecinho, que Deus criou o homem no estado de santidade, mas a desobediência fez com que o homem pecasse. O homem foi lançado fora do jardim do Éden, lugar que Deus criou para ele cuidar, ali se alimentar, mas ele não se conteve apenas em obedecer a Deus, né? Mas houve uma cobiça da parte de Adão e Eva e eles pecaram, não é? E o homem ali, a partir daquele momento, ele perdeu o seu momento de santidade, ele perdeu a glória de Deus sobre a sua vida, porque o pecado entrou nele. E o homem passou a ter problemas além da morte física, porque ele foi criado para ele, a partir do momento que foi criado, viver eternamente com Deus e não morrer. Então, mas ele perdeu ali essa promessa, ele perdeu esse direito, por quê? Porque deu lugar ao pecado, deu ouvido à voz de Satanás, né, que estava encarnado naquela serpente. Mas a lição de hoje vai mostrar o novo homem em Jesus Cristo, porque Adão foi o primeiro Adão que por ele entrou o pecado no mundo. Não foi? A Bíblia fala isso. Mas através do último Adão, que é o Senhor Jesus, nós podemos retornar a esse estado de santidade novamente na pessoa de Jesus. Não é? Por isso que a nossa salvação ela já foi elaborada por Deus antes da fundação do mundo, porque Deus, na sua onisciência, ele sabia que o homem ia pecar. Então ele já preparou, o cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo e Jesus veio trazer essa salvação para nós voltarmos novamente àquele estado com Deus em que nós perdemos. E é maravilhoso porque Jesus ele traz essa salvação para nós. É isso que é bom, ser um servo de Deus. Aceitar Jesus como Salvador, porque nós vamos voltar àquilo que Deus criou. Quando? Quando soar o som da última trombeta. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, né, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, não é? Nós subiremos com eles, seremos transformados e nós subiremos com ele a encontrar o Senhor dos ares. Então esse corpo de pecado, né, se nós estivermos firmes na obediência à palavra de Deus, ouviremos o som da última trombeta e nós seremos transformados. Então essa é uma promessa maravilhosa a partir esse novo homem que foi gerado em nós através de Jesus Cristo, através da sua morte, sua ressurreição e da nossa obediência e restrita à sua palavra. Bem, o texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Aqui fala que todos cheguemos à unidade de fé. A igreja é um corpo. Ela precisa, em um corpo, ela ter fé, não é? Individualmente, mas ao mesmo tempo, todos. Fé no Filho de Deus e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e chegar à medida da estatura completa de Cristo. É isso que nós fazemos aqui nesta terra como servo de Deus. Estamos lutando para chegar à estatura, né, de varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Por que os cristãos foram chamados lá em Antioquia, pela primeira vez chamados cristãos? Porque eles faziam as mesmas obras que Jesus fazia. Então eles ganharam um título, porque eles não eram diferentes de Jesus.
Jesus pregava, Jesus curava, vivia numa vida de santidade. Jesus passava por lutas. A igreja lá de Atos dos Apóstolos, ela passou por tudo isso. E ali foram chamados de cristãos por causa desse ato maravilhoso, não é? Então, irmãos, a esperança nossa é essa aqui, não é? A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual. Quando nós, preocupados com essa salvação que nós alcançamos pela fé em Jesus, aqui diz que leva-nos à perfeição espiritual. Por quê? Porque Jesus é perfeito, ele exige de nós perfeição, santidade, né? Aí diz assim, ó, a perfeição, veja bem, espiritual, moral e ética. Isso abrange a nossa vida espiritual e secular, né? Porque ele, embora sendo Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Ora, se Jesus, na sua vida material, nesse corpo humano, ele foi o mais perfeito dos seres humanos, e ele nos chamou para isso, para a perfeição. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele chama sempre a atenção para que nós sejamos igual a Cristo. Ele é um homem tão seguro da sua salvação, o apóstolo Paulo, que ele teve a ousadia, não só a ousadia, mas a certeza de sede meus imitadores como eu de Cristo. Veja bem a perfeição a que esse homem chegou, não a Cristo, claro, né? Porque Jesus ele nunca cometeu pecado. Mas depois que Paulo foi transformado, ele andava uma comunhão tão grande com Deus que ele pôde falar isso aqui. Então, dentro, né, desse novo homem em Jesus Cristo, a nossa leitura diária, ela não vou ler, mas eu vou ler apenas os títulos aqui. Segunda-feira tem uma referência em Hebreus 12:2, assim, ó, Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Tá? Na terça tem outra referência, Gênesis 17:1, que Deus exige a perfeição de seus filhos. Nós estamos falando do novo homem em Jesus Cristo. Isso é o que Deus quer para nós. Quarta-feira, Mateus 5:48. Jesus exige a perfeição dos seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus, né? Não podemos fugir a esta regra. Quinta-feira, Jó capítulo 1 e versículo 1 diz assim, ó: Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. E Jó era tão ser humano como nós. A diferença é que ele procurou não desobedecer a palavra de Deus. Na sexta-feira, lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, versículo 20, assim, ó: homens que se destacaram pela perfeição, que ali fala sobre Daniel, fala sobre Jó e fala sobre Noé, não é? E sábado, Filipenses 3, capítulo 16, fala o alvo de Paulo, a perfeição em Cristo. Tudo isto faz parte do novo homem em Jesus Cristo. Eu vou ler rapidamente aqui o nosso texto bíblico básico, da leitura bíblica em classe, falando sobre o novo homem Jesus. Aqui Jesus vai ensinar como se deve ser o novo homem, né? A partir do novo nascimento. Rapidamente, o texto é conhecido, mas vou ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de tua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Né? Nicodemos, ele ficou meio que atônito, como pode ser isso? Né? E Jesus disse, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a receita para o novo homem, que só pode se tornar esse novo homem na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele é a semente da mulher que Gênesis 3:15 há essa promessa. Por isso, o homem só pode alcançar a sua salvação, não é pelas boas obras que ele pratica, não é pelos seus bons atos, mas é pela fé ao ouvir a palavra de Deus. Então a maravilha é um processo que se torna quase que inexplicável. Mas quem passa por esse processo como nós passamos, nós podemos testificar essa transformação em nossas vidas. E é uma coisa que as pessoas lá fora veem, que nós somos transformados pela palavra de Deus e que nós somos um novo homem na pessoa de Jesus. Porque nós refletimos agora a glória de Deus, a glória que o homem perdeu no pecado, mas os nossos pecados vão perder. Vamos lá para a lição para aprender isso já mais uma vez, né? Então o comentário diz assim, a introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Olha a pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Jesus. Professar quer dizer é reconhecer publicamente, é quando o homem confessar, né? Reconhece, eu quero agora aceitar e receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aqui começa o processo. E a partir desse momento, é como se quando você está numa porta, você aceita Jesus, a porta é aberta e vem agora, aqui está o Espírito Santo de Deus, entra na sua vida. Aí você ganha aqui, como nós chamamos, o penhor. O penhor é o Espírito Santo, é a garantia da nossa salvação. A partir desse primeiro momento que se confessa, né? Professa-o publicamente. Então, seguindo. Se nos valemos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Lembrando que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Paulo fala isso, e a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Irmãos, é maravilhoso esse processo. Somente sente quem realmente passou por esse processo, né? Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, não é? Torna-se possível em seu filho, o último Adão. Então, pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo.
e a morte, mas pelo último Adão, que é Jesus, veio a vida e a esperança e a salvação de todos os homens. Nesta última lição do trimestre, nós estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem. Está falando de um novo homem, né, em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. E realmente precisamos para compreender a perfeita e agradável vontade de Deus. Continuando agora o tópico 1, vamos fazer algum comentário mais curto por causa do tempo, não é? Para não ficar muito saturado o tempo, mas o tópico 1 agora com toda a atenção, com todo o carinho, prestemos atenção a partir do tópico 1. Lembrando que o título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Certo? Então, o tópico 1 diz assim: o nascimento do novo homem. Como isso vai acontecer? Tem três itens aqui. Nascido não do sangue nem da carne, que é o nosso nascimento natural. Esse não é um novo nascimento, esse é um processo que Deus mandou, não é? Que já nascemos em pecado, herdando o pecado original. O item 2 fala nascido de Deus e o item 3 fala nascido da água. Então nós vamos ler agora o nascimento do novo homem. Vamos olhar agora como é esse processo, tá bom? Jesus ensinou a Nicodemos, ele era renomado mestre da lei, conhecia a lei como ninguém, não é? E Nicodemos, ele era também fariseu, porque os homens que tinham essa posição eram os fariseus, não é? Que o mestre da lei, Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Foi aonde Nicodemos, com toda a sabedoria, um homem que conhecia a lei, os salmos e os profetas, ele conhecia, ele tinha decorado. Mas quando ele vem perguntar uma coisa para Jesus, Jesus não deu atenção ao que ele falou. Ele teve até elogiar Jesus. Jesus olhou para o coração daquele homem, viu que ali tinha esperança e disse: importa nascer de novo. Então, Jesus vai dizer para ele: nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, no começo de seu evangelho, o apóstolo João afiança, ele garante que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. É, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. É aquele processo que falamos antes, quando ele ouve o evangelho, que a fé dele é acionada através do Espírito Santo, que ele dá lugar ao Espírito Santo, ele crê para a salvação, aquela fé salvífica entra em ação e ele aceita o Senhor Jesus como Salvador. Isso é esse novo nascimento, como diz aqui, através, que não é da carne nem do sangue, mas vem de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. Veja bem que o primeiro Adão desobedeceu a Deus. Os irmãos sabem disso, não vou entrar nesse detalhe agora aqui. Mas a Bíblia mostra Jesus como o segundo Adão. Esse veio e obedeceu. Ele disse: eu não faço nada de mim mesmo. Eu faço o que o Pai me manda. Então ele nunca desobedeceu a Deus. É maravilhoso isso, né? Então, para o homem ser salvo, ele precisa aceitar Jesus, e esse é um processo que não vem da carne nem do sangue, não é um nascimento natural, mas vem de Deus através de um ato que nós não podemos explicar, mas podemos senti-lo.
e demonstrar ao mundo que houve uma transformação, que nós nascemos de novo. Não é? É o nascimento espiritual. Agora vem o tópico 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista, o próprio João, tá? Como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé no plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13:8. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança. Tem até duas referências aqui, 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 6,15. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, se passaram, que tudo se fez novo. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Então esse é o verdadeiro, é a verdadeira pessoa que é nascida de Deus. Ela, o mundo para ela morreu, tá bom? Então, logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Não é por nossos méritos humanos. Nunca. Por toda a boa obra que nós praticarmos, jamais. A Bíblia diz que a obra não salva, mas nós somos abençoados aqui nessa terra pelas boas obras, porque Deus diz que Deus criou as boas obras para que nós andássemos nela. Então, existe a lei da semeadura. Se eu faço bem, eu vou receber o bem. Se eu faço o mal, eu vou receber o mal. Agora, nessa terra, para salvação, não. Somente os que são nascidos de Deus, através da fé em Jesus, né? Então, agora vem o item 3, nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebidos pela fé. Não é ir lá tomar um banho. Não é? Não é ir lá tomar um banho. É um compromisso que se tem, que se pronuncia diante de Deus e dos homens ali, uma confissão de fé. Não é? Então, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e ressurreição de Cristo, quer dizer, depois que submerge, ali fica o velho homem. Quando levantamos a água, surge ali o novo homem, representando a morte e a ressurreição de Jesus, não é? Como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador. Claro, porque ali o batismo, nós falamos que é sepultamento de pecado. Quando nós submergimos ali naquela água, recebemos a purificação e saímos dali um novo homem, não é? Dessa forma, cumpre-se o que o apóstolo Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que está lá em Tito capítulo 3, versículo 5. Dessa experiência, quer dizer, nascido da água, ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Então, irmãos, é esse novo homem que o mundo precisa ver em nós. A transformação. Lá em Romanos 6, vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Não é? Aí ele vai dizer assim: nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por isso que não podemos ser amigo do mundo, não é? Então, dessa experiência ressurge aqui o novo homem em Jesus Cristo. É maravilhoso esse ato. O 4, nascido do Espírito Santo. Então, veja bem, o novo nascimento, ele não é nascido do sangue nem da carne, é nascido de Deus, né? E agora nascido da água e nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através
da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Vamos falar de regeneração lá no último tópico, tá? É só, eu não vou nem tocar agora por causa, vamos terminar esse primeiro tópico aqui. É ele quem opera o novo nascimento. Sem, irmãos, o Espírito Santo, não há um novo nascimento. Por que que João vai dizer lá? Porque é ele quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Quando o homem ouve o Espírito Santo, a mensagem do Evangelho, a sua fé entra em ação, ele aceita Jesus, o Espírito Santo ele está dando lugar ao Espírito Santo para ele, e ele está sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, é ele quem opera um novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, com certeza não. Mas o mundo pode ver em nós essa diferença. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, é só lembrávamos do que nós pensávamos, como nós agíamos, o que nós fazíamos, e quem conhecia nós de perto, viu, depois que viu que nós aceitamos Jesus, rapaz, essa pessoa mudou mesmo, hein? Então esse aí é o novo homem que é nascido segundo a vontade de Deus. É maravilhoso esse processo, né? Somente a partir desta ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Tem aqui um pontinho aqui, ó. Temos aí a genuína conversão. É isso que nós temos que ter certeza, irmãos. Sendo um novo homem, ter essa genuína conversão. Isso é muito maravilhoso. E quando nós somos convertidos, nós demonstramos para os outros que houve uma transformação na nossa vida. Claro que nós não estamos aqui, nós não alcançamos o grau de perfeição ainda. Mas quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Aqui nessa terra, nós ainda temos, né, momentos que nós ainda damos uma vacilada. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, quando nós o confessamos e não nos mantemos no pecado. Certo? Então esse aqui é o tópico 1. Agora vamos partir para o tópico 2, que nós falamos aqui do 1, do nascimento do novo homem. A partir do novo nascimento, aí vem o quê? A justificação do nosso homem. O que é segundo a Bíblia, o que é o homem justificado? Bem, se Adão pecou, o homem já recebeu ali a condenação que Deus ordenou, a terra foi amaldiçoada, o homem desobedeceu, né? E Deus disse, certamente do dia que comer dessa árvore tu vai morrer. Então o homem já estava condenado. A justificação é quando o homem que já está condenado à morte física e à morte eterna, é quando ele, através desse novo homem que aceita ao Senhor Jesus, ele é justificado. Quer dizer, Deus tira toda aquela culpa de pecado, o peso da morte, e justifica aquela pessoa, limpando, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o homem ali recebe a justificação, né, através desse novo homem que ele é. Deus não nos vê mais como pessoas condenadas, mas como novas criaturas que fomos justificados, tirados do pecado e trazidos para o seu redil, e nós fomos chamados e somos povo de Deus e ovelha do seu pasto. Então diz assim, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. Lá no mundo, o status do homem é que ele é um pecador, ele é um condenado, ele pratica tudo que ele tem de praticar, sem consciência, sem medo. Esse é o status do homem lá fora. Então o item 1 diz assim, ó, a inutilidade da justiça humana. Por mais que nós procuramos ser honesto, justo diante da sociedade, ter um bom caráter, não é? Por mais que a gente seja bonzinho com todos, praticamos filantropia,
mas essa justiça não pode salvar o homem. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas como imundície, como trapos de imundície. Está lá em Isaías 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus, que foi aquela morte dele na cruz do Calvário. Quando nós ouvimos o Evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem poder de transformar. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Mudou. Não sou mais aquela pessoa que estava condenado. Deus agora me justificou daquele problema que eu tinha, que estava condenado e mal perante os homens e Deus. O item 2 fala assim, a maravilhosa doutrina da justificação, sabendo que doutrina é regra para ser seguida. Por isso, primeiro, ela é ensinada. Tá? A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão. E muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo. Glórias a Deus por isso, né? Status, irmãos, é posição favorável na sociedade. Eles vão ver, rapaz, e camarada mudou mesmo ali, viu? Então, Deus concede-lhe o status justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagado. Está lá Isaías, dos teus pecados não me lembro mais. A não ser que venhamos novamente a pecar, que estamos sujeitos. Mas quando se alguém pecar, a Bíblia diz lá em 1 João, que nós temos junto ao Pai um advogado, que ele intercede por nós. E se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Então é por isso que Jesus estará intercedendo por nós. Agora, não se acostume a uma vida de pecado. Tá? Não se acostume, porque nós somos chamados para viver em santidade. Já vamos falar isso aqui já já. O pecado foi no nosso passado, quando nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Hoje, lembrando do comecinho da lição, nós somos novas criaturas. Amém? Então, a maravilhosa doutrina ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um perdão. Já lemos isso aqui, né? Então, a situação jurídica Perdão que eu perdi um pontinho aqui, como sempre, né? Deus justifica esse homem, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica dele. De condenado, ele passa a ser absolvido e receber uma nova vida em Jesus, né? Então, situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Isso é uma maravilha, irmãos. Porque nem todos têm esse direito, porque não quer. Mas nós já alcançamos e temos que dar graças a Deus por isso, né? Agora, o novo homem, ele é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Veja bem o que nós fazíamos, condenados, o salário do pecado é a morte, e Deus agora nos resgata e aos olhos dele, como se ele nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus, né? Então, dia de Deus, somos purificados. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. A palavra é, hoje estarás, né? Ou consertando o que nós aprendemos essa palavra, né?
hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Essa é a versão. Então é maravilhoso, né? Então aqui o homem, ele é a justificação do novo homem é através de Jesus Cristo. E lembrando, a inutilidade, a justiça humana não serve para nada. Boas obras não servem para salvação. Aí temos a doutrina da justificação, que ela vem de Deus, que justifica o homem condenado. Deus nos perdoa e diante dele a nossa situação de réu é completamente perdoado e nossos pecados são inteiramente apagados, né? E o novo homem, ele é justo. Então nós vivemos na justiça de Deus, dentro da palavra de Deus. A nossa Bíblia é a nossa regra de fé. É o livro que vai nos conduzir aos céus. Amém? Então, aqui falamos da justificação do homem. Vamos para aqui o último tópico, né? Que diz assim, agora falar sobre a santificação do homem. Deus sempre exigiu a santificação do homem. Está escrito no Antigo e no Novo Testamento, sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. Nós estamos aqui vivendo ainda nesse mundo, nessa terra. Uma terra podre e contaminada, e a própria diz que o mundo jaz no maligno. A igreja de Jesus está aqui. Mas a igreja, eu costumo dizer, nós temos dois tipos de vida. A nossa vida secular e a nossa vida espiritual. Tanto que lá em Gálatas vai dizer, andai em espírito para não cumprir os desejos da carne. Porque essa carne aqui, ela cobiça contra o espírito contra a carne. A Bíblia diz que estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, esse novo homem, ele tem que se santificar, que é um processo a partir do momento que ele recebeu a Jesus. Vamos lá. Ao contrário da regeneração,